A continuación presentamos Tu luz guía mi camino. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a Tu luz guía mi camino. Estamos esta noche comenzando un nuevo programa de este que hace un tiempo no ha salido al aire, pero la explicación está aquí al lado mío. Tenemos una reunión de hermanos que han venido desde lejos y por supuesto los dueños de casa que no podían faltar. Así que tenemos una noche impresionante hoy para compartir con todos ustedes, para compartir con estos hermanos que han venido desde Santa Catarina, se han hecho unos cuantos kilómetros para estar aquí y como también les voy a contar, yo he venido desde lejos, así que estamos todos llegando desde un lado de cada uno, de cada lado del país, digamos. Yo vengo desde un extremo y ellos vienen desde otro extremo, mucho más lejos todavía. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. Dios nos ha reunido, Dios nos ha querido juntar en este hecho que está comenzando algo nuevo. Está comenzando algo que hace mucho tiempo se venía hablando, se venía diciendo y hoy se está concretizando. Así que estamos reinaugurando un nuevo programa de Tu luz guía mi camino con una especialidad de invitados que no les puedo explicar, pero ustedes ya lo van a saber porque ya los van a conocer. Porque vamos a empezar así rápidamente. Estamos en un programa de Entre Casa. Así que este programa va a ser espontáneo, va a ser diferente. Cada uno va a contar su propia historia, lo que quiera decir, lo que quiera contar. Vamos a hablar de muchas cosas diferentes. Los temas van a surgir porque no hay nada establecido, no hay nada escrito. No, esta vez no hay guión. Ustedes saben, los que me siguen, que yo siempre estoy diciendo lo mismo. Siempre tengo la costumbre de hacer un guión, de hacer algo como para tener una ayudita, digamos, porque a veces sucede que llega el momento y la cabeza se va un poquito y nos olvidamos de lo que estamos diciendo. Pero entonces tenemos una compañía además aquí, tenemos la de siempre, que es nuestra linda mascota que está también aquí acompañándonos. Hoy no está el gatito nuestro Cafú, pero está la gatita de aquí de la casa, así que también tenemos esa linda compañía con nosotros. Pero no voy a hablar mucho, ya quiero darles las gracias, la bienvenida a todos. Estamos entonces comenzando nuevamente Tu luz guía mi camino y después ya vamos a ir hablando el porqué de la fecha, el porqué de comenzar ahora, el porqué de comenzarlo de una manera diferente, porque no estamos en Radio Ungidos Maldonado. Me supongo que se habrán dado cuenta, estamos en Radio Ungido Rivera, así que estamos en la casa paterna, digamos, estamos en nuestra casa central, así que ya quiero darles el saludo a los dueños de casa, como sabemos que siempre lo hacemos los pastores Walter y Gladys, que con ese amor de siempre nos han recibido, con esas cositas ricas que la pastora hace, que nos tiene mal acostumbrados. Estamos comiendo mucho y muy rico, por cierto, así que quiero darle a ella como nuestra
madre, digamos, nuestra madre que nos recibe con tanto amor y con tanto cariño en esta casa. Queremos darle las buenas noches y las muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a toda la audiencia entonces, y como estaba diciendo la conductora de Tu Luz Guía Mi Camino, comenzando nuevamente este programa de este año, ¿no? Y agradezco a todas ustedes por estar esta noche con nosotros y estos días que hemos pasado tan lindo con esta gente, con estas hijas espirituales, que para mí es precioso recibirlas y estar con ellas y hacer, no importa que nos cansemos, lo importante es estar juntos, reírnos bastante, pasear. Es verdad, hemos paseado bastante, pero ¿cierto? Gracias a Dios por eso, ¿no, Ana? Porque realmente estamos pasando la bomba, como dicen acá en Rivera. Hemos unido lo útil a lo agradable. Y como yo quise poner ahora de noche, le digo a Walter, yo hace día que le decía a él, digo, yo el día del programa voy a colocar las dos banderas porque acá somos dos países unidos. Exactamente. Por eso puse la bandera de Brasil y la de Uruguay detrás nuestro. ¿Por qué? Porque somos dos países que estamos unidos y cada vez sin duda vamos a estar más unidos. Ya no nos une solo una calle, ahora nos une, estamos más unidos todavía. Sí, el pueblo que ha venido, nos une el pueblo que ha venido. Entonces eso es lo importante, estar juntos, y agradecemos entonces por estar aquí. Y siempre yo, cuando que vienen gente a casa, yo siempre oro mucho antes y siempre le digo al Señor, hay una cosa que le digo al Señor, ayúdanos a que el recibimiento que tengamos con los hermanos sea lo mejor posible, porque para nosotros dar lo mejor, lo que podamos, todo lo que tenemos para los hermanos, lo mejor, porque yo siempre pienso que uno tiene que dar lo mejor para después recibir lo mejor. Para mí es así, lo tengo muy claro en mi vida. Y sé que si yo recibo los siervos de Dios como se merecen, si recibo los siervos de Dios así como tenemos por costumbre de recibirlos, es que Dios está contento conmigo. Entonces eso para mí es todo. Vamos a darle también el pasaje al pastor, que salude también como dueño de casa que salude, porque estamos en la casa de Radio Ungidos y como es lógico también tiene que darnos el saludo. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Ungidos y TV Ungidos, que estamos saliendo en simultáneo a través de la página web www.radioungidos.com y a través de la página de Radio Ungidos de Facebook. Así que te damos las buenas noches y la bienvenida al primer programa de Tu Luz Guía Mi Camino, y a la conductora, muchas gracias por la invitación. Bueno, merece, porque gracias, la verdad que sí, bueno, eso ya no es necesario, porque realmente la que siempre tiene que dar las gracias soy yo, porque la verdad que Radio Ungidos Maldonado salió de aquí, así que más que eso, que agradecerle a Dios y a ustedes, pero quiero también ahora darle el saludo y la bienvenida a los pastores que han venido desde Santa Catarina, más exactamente desde Itajaí. Ellos son el pastor Alex y la pastora Priscila. Quiero que saluden uno a uno y después ya vamos a ir entrando en tema, pero primero quiero que saluden y se presenten y que digan qué les ha parecido esto de venir hasta aquí. Amém, boa noite, né, pastora, pastores. Eu sou um pouco tímida para falar nessas coisas, não parece, mas é. Né? E boa noite a todos que nos escutam. É um privilégio estar aqui com vocês, né? Eu acredito que seja um cumprimento, né, de tantas orações, né, de tantas intercessões de todos nós, de tanta lágrima, de tanto jejum, de tanta oração, né? E nós estamos aqui, né, ao vivo, todos juntos. Meu Deus. Isso é Deus, não? É Deus. Muito emocionante, né? E eu agradeço a Deus, agradeço a cada um de vocês, né? E estamos sendo muito bem recebidos, graças a Deus, né? E eu me sinto em casa aqui. Eu me sinto em casa. E olhe que eu me senti em casa numa casa que não é a minha. É muito dizer. É muito dizer. Pastor. Amém. Boa noite para todos. Graças e paz para todos que estão nos ouvindo e todos que estão aqui, né? Fico feliz por esse recebimento maravilhoso dessa família ungida, né? Amém. Unidos em Cristo, que o pastor Walter, a pastora Ana, a pastora Gladys, que tem abrido o coração, né, para entender
o propósito do Senhor, né? Humanamente falando, nós não entendemos nada, porque nós viemos aqui, só tinha uma palavra y una promesa. Eso, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando, porque ya que hablaste de propósito, ¿cuál es el propósito por el cual ustedes están aquí? Nós entendemos que esse propósito tem sido, em primeiro lugar, a vontade do Senhor, né? A trazer essa unidade, como a pastora Gladys falou aqui, né? Brasil e Uruguai. Acredito que o Senhor, ele clama por esses dois países, né? Esses países parecem distantes, mas eles têm uns propósitos juntos, unidos. Um só propósito, uma só fé. Que clama e tem sede por esse grande avivamento do Senhor, que quer desfrutar dessa presença notória que Deus tem para esses últimos dias, né? E nós temos entendido isso. E a gente fica sem palavra por essa recepção tão calorosa, tão abençoada desse povo uruguai e de vocês que estão aqui nos recebendo com muito amor. Perfecto, después vamos a seguir conversando sobre ese punto porque es algo interesante. Eso resulta ser que Brasil y Uruguay están unidos por tierra, o sea que no hay separación de agua entre ellos. Es tan grande la unión que tiene Brasil y Uruguay que somos uno solo. Es como que fuera un solo país. Y además de eso, que las personas vengan desde más adentro del Brasil y lleguen acá a Uruguay con un propósito de Dios, eso ya es como la coronación de todo lo que Dios ha preparado, porque no es casualidad que Brasil y Uruguay sean unidos por tierra, ¿no? Porque estamos con un pie en Brasil y otro pie en Uruguay. Entonces, además de eso que ya preparó, también preparó esta venida de ahora ustedes y los que vendrán después. Entonces me gustaría preguntarle a Pastora Priscila, ¿cómo fue eso de la primera venida? ¿Cómo se formó, cómo se armó, cómo surgió el tiempo que hace que esto estaba dando vuelta hasta que se concretizó? Assim, Deus ele nos surpreende, né? Deus ele nos surpreende. Às vezes a gente acha que quando a gente menos espera, na verdade, eu acredito que é nesse momento em que Deus age. Quando não há mais saída, quando não há mais força, quando não há mais possibilidade, né? E no momento em que eu pensei, né, em vir, que eu já vi orando, né, eu falei até no programa, né, de sábado, junto com a pastora Elisandra sobre isso, que quando eu pensei assim, né, meu Deus, não vai cumprir o que o Senhor falou, né, e eu conversando ali, eu acho de extrema importância a gente ter bons conselheiros, né, porque não é só porque nós somos líderes que nós não precisamos do conselho, pelo contrário, mais ainda é que nós precisamos. Claro, pero vamos del principio porque la primera venida tuya tuvo un porqué, o sea, tú recibiste de Dios algo que te dijo que tenías que venir, empezando desde ahí. Lá de trás? Eso, lá de trás. Lá de trás. Lá de trás, né? É como eu falei, né, no programa do pastor Walter, né, no programa de sábado, né, que eu recebi, primeira visão que eu tive do Uruguai foi em sonho, né, e eu guardei no coração, porque eu não conhecia o Uruguai, né, não ouvia falar muito, e aí eu fui orando e o Senhor foi mostrando, e quanto mais Ele me mostrava, mais eu orava, né? Mas eu não tinha muitas ideias do que fazer, né? Foi quando eu fiquei impossibilitada de andar e fiquei ali na cama, né? Sem andar por 6 meses, e foi ali que o Senhor começou a falar comigo a respeito dos países da América Latina, a respeito do Uruguai, fortemente, né? A respeito do Uruguai. E é o que eu costumo dizer, eu fui capaz de chorar pela primeira vez por um país, porque há cerca de um ano antes, ou um pouco mais, eu dizia assim, ai Senhor, que eu creio que muitas pessoas já passaram por isso, né? E eu dizia assim, ai Senhor, o Senhor usou a boca do fulano para falar comigo e dizer que eu vou para a África. E a pergunta que o Espírito Santo me fez foi, você é capaz de chorar pela África?
E eu, naquele momento, eu disse, não, Senhor, eu não sou. Então, eu fui capaz de chorar pelo Uruguai, né? E depois que eu chorei pelo Uruguai, eu disse assim, Senhor, agora eu posso chorar pela África, né? Porque é muito bonito e muito fácil, como eu tinha falado, né, no programa dos pastores, é muito bonito a gente receber uma palavra e dizer, eu tô aqui, eu vou. Mas a preparação para você chegar àquele lugar não é tão fácil quanto a ideia de ir até ele. E a preparação muitas vezes é muito dolorida. Você não entende, você não sabe como, você não sabe por quê, né? O que fazer muitas vezes, né? E eu recebi alguns comandos, né, proféticos, porque eu me movimento no ministério profético e eu recebi alguns comandos proféticos. Eu sabia o que fazer, já fazia cerca de 3 anos, mas eu não pude vir, né, porque como eu tinha explicado de uma outra vez, eu não podia vir porque eu estava sempre esperando pelo meu marido, mas ele sempre estava no emprego e não tinha férias, né? E aí como que ele ia vir comigo? E como eu ia vir sozinha, né? E foi quando a gente chegou no ponto ali, eu e a pastora Elissandra, como eu estava falando, de bons conselhos, né? E ela disse assim para mim, eu disse, como que eu vou sozinha? E ela disse assim, vai comigo. Y tal vez era para, seguramente era para venir con ella y tal vez no era el momento de él. Sim, verdade. Exato. É verdade. E aí, né, a gente veio e a primeira experiência que eu tive ao vir foi bem interessante. Porque o quadro que eu vi do Uruguai, né, tá baseado naquela palavra. A minha visão, né, que eu tive ali ao entrar no Uruguai, tá baseado naquela palavra que diz assim que você estéril dará luz a muitos filhos. E o Senhor, meu amor sabe melhor do que eu, o Senhor é o teu marido, filha de Sião, ele é o teu resgatador. Isaías. Né? Então eu olhei para o Uruguai e tive essa visão. Eu olhei aqui para a Ribeira, que foi onde o Espírito disse que tudo ia começar, né? Não adiantava eu ir para nenhum outro lugar, eu tinha que começar aqui. E eu pensei em ir para outros lugares, né? A Ribeira parece o Davi, né? Mas, Senhor, Maldonado é melhor. Bueno, já vai chegar aí. Já vamos chegar aí. Né? Não, mas, Senhor, a capital. E o Senhor dizendo para mim, tudo tem que começar por Ribeira. Tudo tem que começar por Ribeira. Né? E assim foi que começou. Alguém estava orando por isso. É verdade, é verdade. Ahora, alguém estava chorando por isso, clamando. Me gustaría saber ahora de parte del pastor, ¿cuál fue el sentimiento que surgió en ti cuando ella habló de venir? ¿Cuál fue el sustento, la forma en que tú la acompañaste, la aseguraste para que ella pudiera venir? ¿De qué forma recibiste eso? Quiero que más o menos las personas que nos están escuchando sepan hoy lo que es la unión en el matrimonio en todos los sentidos, no solo en la vida de sí mismo de matrimonio, sino en la vida espiritual, en la vida de fe y todo eso. Sim. De primeira mão, quando meu avô começou a orar, falar sobre o Uruguai, né? Eu comecei assim, que eu sou muito discreto nessas coisas, eu brinco muito, mas assim, quando se toca de fazer algo para o Senhor, ou tomar decisões para o Senhor, eu começo a me calar e a observar e ouvir. E eu comecei a falar, comecei a ouvir ela falando a respeito do Uruguai, de orar. E tudo foi se encaixando. Aí conhecemos o filho da pastora Gabriela, e logo ele já deu uma bandeira do Uruguai que nós não tínhamos, e ela já deu a do Brasil que a gente tinha para ele, já trocamos aquelas bandeiras, e começou aquilo a acontecer assim do nada, tudo vai acontecendo. E nesse acontecimento o Senhor colocou algo no meu coração que ela não esperava, né? Por mais que a gente tenha outras movimentações, mas o Senhor colocou dentro de mim mesmo. Diz assim, você tem que ir para o Uruguai morar um tempo, né?
Por isso, quando a pastora Gladys ontem estava orando, a apóstola Inês está conosco também nessa viagem, nos acompanhando, né? Não pôde estar aqui porque está cansadinha, mas está intercedendo, Eu vou interceder por vocês. E quando ela liberou ontem também, né, que o lugar que a gente estava indo agora ali é um deserto, né? É um tempo, porque nós temos que passar por esse tempo para preparação, porque deserto é lugar de preparação, lugar de milagre e de manifestação de Deus, né? Porque a religião, ela pôs o deserto como algo ruim. O deserto é algo de solidão. Não. O deserto foi onde Deus se manifestou aos seus filhos. O deserto foi onde ele proveu para o seu filho. Porque foi no deserto que ele disse assim, ó, libera o meu povo para que vá ao deserto me adorar. Porque no Egito não era lugar de adoração, mas no deserto era lugar de adoração. Que o deserto começou a adoração, e naquele nível de adoração Deus começou o quê? A manifestar a glória de Deus. Então a religião, muitas das vezes, ela impõe muitas coisas nas nossas mentes. E nós, seres humanos, pensamos que deserto é lugar de prova, é lugar de ruindade. Não, deserto é lugar de manifestação de Deus e nós aprender. Aprendizagem. Né? E não tem como nós passar não passar por esse caminho. Então me veio logo de antemão, quando ela amadureceu essa viagem, começamos a orar, ela começou a orar, começou a chorar, nós começamos a fazer movimentações em casa, e de toda vez que a gente ia orar, nós colocávamos a bandeira do Uruguai e a gente orava, e veio esse sentimento dizendo, tu tem que morar no Uruguai. E eu disse, meu amor, vamos um tempo, vamos se organizar para a gente morar um tempo no Uruguai. Passar 5, 6, aquilo que o Senhor permitir, mas nós temos que ir lá. Amém. E amém. Ela entendeu esse lugar, e onde eu logo o sentimento dela brotou em mim, esse desejo, essa vontade, e aí onde tudo foi se encaixando, que na verdade, né, aonde tudo começou foi através do pastor Luiz e a pastora Gata. Amém. Né, que eles falaram tantas coisas, e a gente até achava que ia ser por aquele caminho, né, porque nós achamos que é o caminho que a gente está vendo, mas Deus, ele trilha outro. E o caminho que ele trilhou atentou para o coração e as orações que vocês estavam orando aqui há muitos anos. Que era o pastor Valdir e a pastora Gladys já vinham orando, e a pastora Ana. Né? E a rádio tem esse propósito, desse grande chamado de um avivamento, de um evangelismo genuíno por a palavra, onde queima no coração de vocês, né? E logo com Deus ele começa a nascer em nós, envolver nós de uma forma que, cara, e a primeira vinda que o meu amor veio já foi uma sensação, e ela disse, nós temos uma data para ir, e logo, onde nós estamos aqui? Menos de um mês nós estamos volvieron, aquí. Menos de un... Bueno, quiero mandarle un saludo grande a Pastora Gaby y al Pastor Luis, porque ellos realmente han sido los artífices acá en la tierra, digamos, de todo esto que está sucediendo, porque fue a través de ella que nosotros los conocimos a ustedes. Ella fue la primera con la que nosotros nos pusimos en contacto, o sea que ella estuvo siempre muy ligada a todo esto. Entonces quería, pastora, que continúes con tu relato y cómo fue aquel momento en que dijiste, bueno, ya tengo los pasajes, tengo el viaje ya programado para Uruguay, esa preparación, ese tiempo anterior, todo eso que pasó antes y durante el viaje, y bueno, y la llegada hasta aquí. A gente estava falando aqui da pastora Gaby, né? A pastora Gaby é um amor do meu coração, né? É uma pessoa que, assim, eu sempre dizia para eles dois assim, vocês para mim, andar com vocês, antes de eu vir para cá, né? Eu dizia sempre para eles assim, andar com vocês e andar junto com vocês é como se eu tivesse entrando num portal para o Uruguai. Eu sempre dizia isso, e eles ficavam felizes, né, e se sentindo privilegiados, mas na verdade foram eles que Deus escolheu, né, para abrir essa porta. Como eu falei, né, eu não conhecia mais nenhum outro uruguaio, né, e foi assim muito de Deus, né, porque ela veio conversar comigo, e ali a gente criou essa amizade, né, e a gente se conversa muito até hoje, e
seja lá onde ela estiver, a gente sempre está em contato. Né? Já veio para cá, né, para o Uruguai, já voltou para o Brasil, já veio para cá de novo. Mas a gente nunca perde assim o contato, né? Sim. E eu agradeço muito a Deus pela vida deles, né? Como meu amor falou, a gente imaginou, né, que viríamos, por um caminho, mas a gente veio por outro, né? E a preparação ali da nossa vinda para cá, né? Foi assim, foi bem forte, porque a gente já estava orando, já estava jejuando, mas a gente, com 15 dias, a gente pegou o propósito de orar e jejuar para vir, porque a gente sabe que as coisas espirituais não se faz de qualquer maneira, né? Exige um tempo de preparação mesmo, né? E às vezes esse tempo pode ser curto ou pode ser longo, e a gente precisa estar atento a isso, né? E eu me surpreendi muito, porque eu não conhecia, né, os pastores pessoalmente, e eu fiquei muito surpresa por eles terem entendido todos os atos malucos proféticos que Deus, que o Espírito tinha falado ao meu coração, porque as coisas do profeta é loucura aos olhos, né? E eu já sabia que a pastora Gladys era profeta, mas eu não imaginava que ela era tão loucona como ela. E que gostava de tudo isso, e que o pastor também gostava de tudo isso. Eu digo, meu Deus, me achei. É meu lugar. Encontrei meus companheiros de aventura. Então, assim, foi muito de Deus, muito forte, né? A gente teve, né, nosso encontro, nós tivemos ali, né, fizemos os atos proféticos, né, que foram, assim, coisas... Eu tenho dito, né, que todas as vezes que eu venho para cá é sempre uns atos proféticos loucos que nem eu entendo. Aparecen, sí, se presentan. Y bueno, son las cosas que Dios hace que nosotros no tenemos conocimiento y que, bueno, llegado el momento surgen y que, bueno, y uno se sorprende, pero bueno, está en eso y tiene que llevarlo a cabo, ¿no? Porque es así, cuando Dios manda. Es exactamente. El Evangelio, como siempre, el Evangelio es una aventura, ¿no? Es una aventura y ahora le sumamos la palabra locura. Bueno, vamos a seguir aumentando. Están los propósitos de Dios, pero no en nuestra cabeza, porque muchas veces, generalmente Él siempre avisa, ¿verdad? Porque Él siempre hace algo y manda el mensaje, ¿verdad? Pero a veces uno no sabe la magnitud que tiene eso, o el tiempo, porque de pronto uno dice, bueno, Dios me está diciendo que haga tal cosa, y uno piensa que puede ser, qué sé yo, y de repente es mañana. Porque surge así. Es verdad. Porque Él nos sorprende tanto y de tantas maneras que hasta con los tiempos. Y en estos tiempos en los que las cosas están sucediendo mucho más a prisa todavía, sí. Entonces las cosas, bueno, ustedes no pensaban que fueran a volver tan pronto tampoco. No, meu Deus. Ahí están. Menos todavía. Querían porque pero no pensaban que eran tan pronto. E também não pra cá, né? É porque eu disse assim, vamos, eu vim, né? A gente abriu a porta, eu já cheguei em casa assim, né? A gente abriu a porta e eu ainda não concluí o que Deus quer e... nós vamos para outro lugar agora. Né? A gente não imaginou, né? Que ia vir para cá, embora a pastora Gladys já sabia por causa de um sonho que eu tive antes de ir embora. Né? Mas a gente não sabia. A gente não fazia ideia, na verdade, né? E foi muito... sorprendente. Sí, son las sorpresas locas de las que estamos hablando, que son así. Dios dice y nosotros hacemos porque somos obedientes, ¿verdad? Porque lo principal es eso, ¿no? Que entendamos, sepamos escuchar, pero también que llevemos a cabo, porque eso también es algo que Él pone en nuestro corazón, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la posibilidad de obedecer o no obedecer, pero somos hijos obedientes, ¿no? Sí. Y eso es, creo yo, lo fundamental, porque si nosotros no obedecemos, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Verdad? Porque nosotros hablamos el Evangelio como es y lo vivimos. Porque si nosotros solo hablamos y no lo vivimos, no tiene sentido. Tenemos que hablar y vivir. Y bueno, y eso es lo que ustedes están haciendo y eso es lo que a mí me gusta
pasarle para la audiencia, porque muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, pero Dios me pidió hacer tal cosa, pero ¿cómo lo hago? O no sé, o no tengo los medios. Pero Dios nos da tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos pone algo en el corazón, Él nos va a dar los medios, la forma, el tiempo. De una manera u otra vamos a llegar a cumplir eso, porque Él nos va a facilitar con que eso suceda. A veces la incredulidad nos lleva a pensar, pero no tengo el dinero, pero que es muy lejos, por qué tengo tal problema y no me da tiempo. Entonces anteponemos nuestras prioridades a Dios. Y bueno, hoy queremos contarles a la gente, al público, a quienes nos están mirando en esta noche, que aquí tenemos el testimonio de un matrimonio que realmente supo escuchar a Dios, supo entender cuál era el propósito que Dios tiene con ellos y con nosotros en general, porque lo que yo quería llegar al punto donde que le contemos a nuestra audiencia que el propósito que tiene Dios es con un grupo, ¿no? Ustedes abrieron esa puerta ahora, pero viene mucho más por detrás. Entonces me gustaría que contaran un poquito eso, qué más viene a partir de ahora. Sim, é bem interessante essa pergunta, né, da pastora, e eu creio assim que para tudo começar alguém tem que dar início. Isso. E em Deus nós ficamos realizados, né, ser o início dessa junção. Como eu falava, a gente nas conversas falava ontem, né, que não é uma pessoa que vai começar, não é mas é a unidade. Grupo. A unidade ou a equipe, como vocês falam aqui no Uruguai, é que faz uma diferença, né? Na fé, porque a Bíblia diz que a unidade da fé, né? A unidade da fé, né? Paulo ele ministra isso sobre os irmãos, né? Sobre a unidade da fé, há uma só crença, um só propósito. E eu fico maravilhado com o nosso Deus, né? Ele coloca esse sentimento em um grupo aqui e ele coloca esse sentimento em outro grupo a 1000 quilômetros de distância, mas um só propósito, um só sentimento. E isso é que nos deixa realizado, porque nós entendemos que não é uma coisa humana, é uma coisa do Senhor. Aonde nós estamos falando a mesma língua, o mesmo propósito, a mesma unidade, a mesma visão. E eu acredito que esse começo virá, né, como nós temos visto em sonhos, temos visto em visões, algo grande acontecer no Uruguai, como nós falando em reunião, que Deus coloca sempre em nós, como nós estávamos falando hoje, sobre o Aviva Uruguai. Avivamiento. O Aviva, desde que se comenzó la radio, que se inauguró Radio Ungidos, el pastor habló desde el primer momento del remanente. Del remanente. El avivamiento que iba a salir de acá del norte, que iba a venir de lejos y que iba a salir desde acá para adentro del Uruguay, y no sabemos hasta dónde más, porque no hay límites para Dios. No hay límites para el Señor. No hay límites para Dios. Entonces, eso es lo que justamente a donde yo quería llegar. Contarle a la gente que Dios puso en el corazón de personas que no tenían incluso conocimiento, porque si bien habíamos estado hablando, pero personalmente nunca nos habíamos visto, como pasa con la pastora Gaby, que ella es la gestora de todo este conocimiento. No la conocemos, nunca la vimos, así solamente. Entonces, ¿cómo Dios hace para poder, para poner en el corazón de varias personas a la vez que no tienen un contacto fluido? Porque si fuera la vecina, no sé, un amigo de cerca, uno puede decir, bueno, estamos hablando, pero esto que sucedió entre personas de esa distancia tan impresionante, cómo Dios habló la misma cosa a diferentes corazones. Sí, eso es lo que maravilloso. Eso es lo que a mí me gusta resaltar, ¿no? Para que podamos entender cómo Dios se mueve, cómo Dios se está moviendo en este tiempo. A favor de uma nação. Exacto. Deus se move a favor de uma nação com aquilo que Ele quer derramar sobre ela. Exacto. Né? E nós temos visto esses dias esse avivamento. Y yo creo que esto es el comienzo en Uruguay, pero yo creo que esto va a ser como
un contagio. Amén. O sea, va a partir de acá, Sí. pero va a salir afuera. Va a salir Ajá. afuera Sí. de Uruguay. Y por supuesto que Brasil está dentro de eso también. Sí, O sea que esto va a comenzar en este lugarcito tan chiquitito como es Uruguay y va a salir, yo creo que de América Latina afuera. Así que esto es un comienzo y esto es un lindo comienzo, ¿no? Porque para nosotros es un honor que el avivamiento, el remanente venga a salir de acá y que ustedes nos hacen el hermoso honor de venir desde tan lejos y traernos la sabiduría, traernos ese conocimiento que ustedes tienen, esa lideranza, que podamos estar todos reunidos, compartir entre todos, aprender y pasar, porque anoche tuvimos unas experiencias maravillosas que tenemos que agradecerles también porque vivimos unos momentos muy lindos. Anoche tuvimos unas 5 horas, creo, ¿no? Más o menos. Sí. 5 horas, una reunión hermosísima donde Dios habló muchísimo, donde Dios hizo Sí. mucha cosa, donde Dios se manifestó. Entonces, estas cosas que están sucediendo en estos días, a mí me gusta compartirlas con la gente porque me gusta que todos vivan lo mismo que nosotros vivimos. Sí. Eso es a donde yo quiero llegar, que las demás personas también aprendan y entiendan que Dios se está moviendo en este tiempo de una manera sobrenatural absolutamente, porque el tiempo ya es corto, Sí. como dice la palabra, ¿no? Muy bien. Los días son malos y los tiempos son cortos. Entonces, eso es lo que yo quería traspasar en esta noche con ustedes en este programa de hoy, en este comienzo nuevo de Tu Luz Guía Mi Camino. Que las personas supieran que todo lo que Dios nos pone en el corazón, si nosotros lo sabemos entender y tenemos esa comunión con Él va a hacer. Amém. Sim, Ustedes son el testimonio de eso. sim. Amém. Glória a Deus. É, como Isaías, né? Só tem que dizer, eis-me aqui, eis-me aqui, E uma Ay, bueno, coisa- pero a eso que yo quiero justamente llegar. eis-me aqui. Porque hay mucha gente que dice, esme aquí. El tema es que ese esme aquí sea realidad. Entonces, por eso yo quería hablar sobre esto, porque no es solo que ustedes dijeron esme aquí, sino que lo hicieron. Se vinieron de allá, pasaron todo lo que pasaron y están aquí. Y cumplieron al pie de la letra lo que Dios les vino diciendo. Porque era algo que cualquier persona dice, bueno, son 1000 y pico de kilómetros, tengo que viajar, tengo que, necesito un respaldo económico, porque si vamos a hablarlo decimos todo como es, ¿verdad? Sí. Uno necesita un respaldo económico para eso. Sí. Sin embargo, Dios proveyó. Sim, Y ustedes están Não, aquí y la Deus. obra se llevó adelante. sim. Y bueno, E uma coisa interessante, né, como a gente estava falando, Deus ele vai falando aos corações, né? Como eu falei, a gente precisa, né, de pessoas. Às vezes a gente precisa ter isso na nossa consciência, de que a gente precisa de pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? E a nossa segunda viagem, né, para cá, enquanto a gente tava lá lindos, maravilhosos, plenos em casa, né? Aí a apóstola Inês lá em Santa Cecília, né? Que há muito tempo a gente não via. Sim, isso aí né? foi demais. Meu Deus, a gente fazia, acho que não fazia mais tempo, fazia uns 3 anos que a gente não via ela. Começamos a se falar através do encontro. E aí ela disse que Deus tinha levantado alguém para falar com ela e dizer que para mostrar que tudo que Deus estava falando para ela iria acontecer, Deus ia levar ela para um lugar longe, seria outro país. E aí ela vai lá pro encontro, né, com Deus, fica lá na nossa casa e a gente começa a falar: "Ai, fui no Uruguai. Ah, eu quero saber." E ela olhou pra gente e disse: "Vamos no Uruguai?" Cara, ahí tá. Aí a gente olhou um pro outro. isso é como é, de uma hora para outra resolvendo. É, a gente olhou um pro outro, como assim? Como assim? Né? Como assim? Não, é sério, eu tô falando sério, vamos no Uruguai. Eu, tá. Vamos falar com o pastor, que a pastora, vamos. Todo. Né? Então, assim, isso só me mostra, gente, o seguinte: Deus, quando ele olha para um povo, Ajá. ele não olha para uma pessoa, ele não olha para 5 pessoas, ele não olha para 10 pessoas, ele olha para a cidade, para o país, como uma pessoa, como um corpo. Então, a visão de Deus, ela é ampla em relação a um país, em relação a uma cidade.
né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa tentar, pelo menos, nos encaixar na obediência. Como a pastora Ana estava falando, para entender, né, essa visão que Deus tem de cidade, né? O que tem a ver com as pessoas, porque Deus ele quer remir a terra, Deus ele quer remir os ares de um país. E nós somos responsáveis, porque nós somos portais de Deus na terra, né? Eu depois que eu aprendi isso, né, que aprendi lendo também um livro de um uruguaio, né, que apesar de não ter levantado o ministério dele no Uruguai, né, levantou mais ali para o Brasil mesmo, né, que é o David Rebolho, que é uma pessoa que eu admiro bastante, mas ele é uruguaio, né, e é uma coisa que eu aprendi lendo ali o livro dele, né, que é um livro profético, que ele diz isso, que nós somos portais de Deus, né, e como portais, Deus ele vai manifestar a sua glória sobre a terra. Los portales somos los instrumentos de él acá, porque él necesita también lo material para trabajar. Exato. Entonces, exato. Porque como tenemos que ver muitas vezes. E uma coisa que eu quero dizer a todos que nos ouvem em relação a ouvir e obedecer é isso aqui. Nem sempre você vai ter recurso suficiente. Mas você vai ter que fazer uma prova de fé. E muitas vezes consigo mesmo. Sabe? E às vezes a gente acha que, mas eu não tenho dinheiro, mas isso, mas tá pouco, mas aquilo, né? Humanamente nós não tínhamos. Não. Mas estamos aqui. Exato. E Deus está suprindo a nossa necessidade. E isso me vai suprir. Isso me faz lembrar de um testemunho que eu escutei há um tempo atrás, o John G. Lake, que ele era milionário e ele tinha 6 filhos, né? E Deus mandou ele ir para a África. E Deus disse para ele não ir com dinheiro. Então ele foi sem dinheiro nenhum. Pegou a mulher dele, os filhos e foi para a África sem dinheiro, porque Deus queria sustentar ele e a família. Então, esse é o Deus que a gente conhece. Sabe? A gente coloca tantos limites às vezes nas coisas. Né? A gente esquece que a fé é você colocar o pé e Deus coloca o chão. Não você olhar para ver se tem chão para depois você botar o pé. Não é assim. Primeiro você bota o pé, você crê que Deus pode fazer acontecer alguma coisa, e você bota o pé e Deus cria o chão para você. Es que nosotros tenemos que desprender, somos seres almáticos antes que nada. Entonces tenemos que aprender, como decía el pastor ayer, a separarnos esa alma del espíritu. Entonces ahí cuando uno hace esa separación comienza a entender que uno tiene que dejar todo. Y Dios va a suplir, porque a todos nos el tema económico, como lo dice él, yo lo pasé también, y yo dije, bueno Señor, si yo tengo que ir, vos me vas a ver cómo será la forma, de qué manera, y estamos acá. Amén. Entonces, esa es la cuestión, ese es el kit de la cuestión. Después que nosotros aprendemos a hacer eso de dejar que Dios cargue con lo nuestro, entonces ahí se soluciona. Aí entra o tema do seu programa, Toulouse Guia Mi Caminho. É isso que eu ia falar. E quem é Toulouse? É o próprio Cristo. Amém. Então, quando nós se entregamos a esse Cristo, Ele quem guia o nosso caminho. É verdade. E é isso que nós temos que falar para o que está ouvindo, e que vai ouvir depois, que vai ficar gravado, eu creio, esse programa. Então você vai entender isso, que né, há uma luz, há uma esperança para você nesse caminho. Amém. E falando com a pastora falou lá, o Uruguai, ela disse, é o mais pequenininho, o mais... Mas quando Jesus nasceu, disseram, né? E na caminhada ele disse assim, vem alguma coisa de boa de Belém? De Belém, de Nazaré, porque ele era a menor cidade. Meu Deus, e Gideão? O menor, olha só o argumento de Gideão. Porque eu sou o menor, a minha tribo é a menor e eu sou o menor da casa do meu pai. Porque Deus ele anda na contramão do homem. Exatamente. Deus não anda na nossa lógica. Não. Deus, a matemática de Deus é diferente da minha e da sua, né? Totalmente. O de Deus é assim, ó, quem dá fiel no pouco é colocado no muito. Exatamente. E nós não entendemos assim, humanamente não entendemos assim, como é essa doideira, como é isso, como a coisa é a loucura que estamos Deus, é coisa, é como nós estamos aqui, a doideira, então
Cara, e é isso diz. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? E como nós estava falando sobre isso, assim, como o irmão falou sobre visão, né? O homem, muitas das vezes, ele visa o próprio império dele, ele visa uma alma. Não, Deus, quando ele olha para a terra, ele olha diferente. A visão de Deus, ele não quer ganhar uma alma, Deus quer ganhar uma cidade. Um pueblo. Deus quer ganhar uma nação. Deus quer o mundo. Deus, ele não tem coisa com 1, com 2, com 3, não. A vontade de Deus é salvar a todos os homens. Essa é a vontade de Deus. É que todos os homens se voltem para Ele. Exatamente. Né? Mas nós entendemos que nessa linha existe o inimigo de Deus, o oposto de Deus, que é o diabo, Satanás, que veio roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas Cristo, no mesmo livro, João 14, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, e o tema desse programa, cara, é muito top, né? Luz guia o meu caminho. Tu luz guia mi caminho. Esse nome me lo dio. Eu tenho. Esse e Jesus é esse caminho, né? E nós ficamos maravilhados, né? Es así. Yo tengo una palabra. Ahora le vamos a dar la participación a la pastora Sí, Alessandra, porque vamos si a no, ver. ella está con. Sí. Yo tenía una palabra acá para leer justamente que viene acorde a esto que está sucediendo. El programa Tu luz guía mi camino fue una dirección de Dios cuando yo lo recibí. Sí. Entonces, en este programa siempre tiene que haber, haya lo que haya, la palabra siempre tiene que estar. Entonces yo voy a leer un par de versículos acá que están muy ligados a esto que ha sucedido en estos días. Y que es Romanos 12:14 al 4, que dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Aleluya, gloria a Dios. Exacto. Eso. Y después tengo, acá también quería leer en Nehemías, dice: pero si vuelven a mí y obedecen a mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, dice, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Amén. Así que estas dos palabras, estos dos versículos en realidad están hablando un poco de todo esto que está sucediendo hoy, ¿no? Porque todos somos miembros del mismo cuerpo, ¿verdad? No importa si estamos en una iglesia con una definición diferente, si en qué ciudad estamos, eso no importa. Lo que importa es la unidad. Estamos todos juntos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Trabalhamos para um só rei. Exactamente. Para um só reino. Exactamente. Que é o de Cristo. Ahí es que está la cuestión. No hay separaciones, no hay divisiones, no hay cosas raras, no hay nada que nos pueda separar cuando el propósito de Dios es uno solo, ¿no? Y el propósito principal de Él es la unión. Entonces todos juntos vamos a poder conseguir lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces no importa lo que suceda, no importa cómo, el tiempo, el hecho es poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra dice en Romanos, todos somos miembro de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo. Sí, gloria a Dios. Entonces yo creo que este tiempo a nosotros nos va a enseñar muchísimo, ¿no? Vamos a aprender, porque el ser humano en realidad en estos últimos tiempos, en lugar de unirse, se ha estado separando, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor nos ha llevado a la separación, porque son las redes sociales, son los celulares, son las partes de la comunicación que hacen con que la familia muchas veces quede separada. De repente hay un almuerzo y está cada uno con su celular y no tienen convivencia entre sí. Las amistades, uno ve que hay una reunión y en lugar de estar todos juntos, está cada uno con su celular. Y ese es un ejemplo, ¿no? Como hay muchísimos otros que está pasando con los vicios, la droga, que está separando hijos de sus casas, el desentendimiento, el rompimiento. Todo ese tipo de cosas son las que nos están separando. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Bueno, que nosotros podamos reunirnos, que podamos estar todos unidos, ¿no? En el amor de Cristo. Así como pasa que nosotros no nos conocemos y nos amamos,
que sin saber, pero solo por el hecho de tener ese amor en Cristo que tenemos en nuestro corazón, bueno, Él quiere esa unidad, es lo que está buscando, que nos unimos, que seamos unidos, que estemos juntos, porque ese es el mandato. ¿Qué dijo Él? ¿Qué fue lo que nos enseñó? Dijo, ámense los unos a los otros, ¿no? Como yo los he amado. Bueno, entonces ese es el gran propósito que Él tiene para nosotros, porque estamos en un tiempo en que si nosotros no nos salvamos ahora, entonces cuando llegue el momento, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar, ¿verdad? Sí. Entonces lo principal de todo esto es que podamos entender que estamos en un tiempo donde ya no hay más tiempo. Es ahora. Ajá, es ahora. El movimiento es ahora. El movimiento es ahora. Entonces tenemos que ser conscientes de que ya los avisos han llegado, sí, con todo lo que está sucediendo, tanto climáticamente como con todos los avances que hay en las guerras que están sucediendo, todo lo que está pasando. Eso nos está dando las últimas señales. Esas son las últimas señales que nos están llegando. Entonces ya no tenemos más nada que esperar, porque ya está todo aquí. Es simplemente entender dentro de nuestro corazón que ya no podemos seguir esperando. Entonces vamos a ir ahora, vamos a movernos ahora, vamos a salir ahora, vamos a hacer con que la palabra de Dios llegue al mundo entero, que ese movimiento realmente sea levantado, porque eso es lo que Dios está pidiendo, que nos levantemos, que salgamos y que llevemos la palabra, y que todo el ser humano que está olvidado, solitario, descreído, sin fe, que todas esas personas entonces puedan llegar a Él, porque es el tiempo que nos queda, no hay más. Sí, no hay gloria más. A Dios. Amén. Entonces, quería darle la participación, se me escapó. La pastora Elisandra Lavén. Ya se me escapó, no sé en qué hora estamos. Bueno. Bueno, la verdad que sí que podemos seguir un poco más. No sé si la pastora sacó sus pasteles del horno. Yo te dije que quedaban pronto. Estamos con todas sus cosas, haciendo el programa con bien descontraído, bien de entre casa, como para que podamos estar alegres también, porque esa es otra cosa que a Dios le gusta, que seamos alegres, ¿no? Que vivamos en alegría, en armonía. Exactamente, es lo que nos motiva, que nos lleva adelante, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar la voluntad para poder continuar. Y bueno, ¿hay planes a futuro? Sim, ainda vamos voltar. Esse ano ainda nós vamos voltar. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Isso sim que não é 2 em 3. Não, sim, esse ano ainda. Eu não sei o que foi que meu amor falou, que ele disse, eu não sei, eu não lembro o que você falou pra mim. Eu disse, eu não sei você, mas eu esse ano ainda vou. Es como para no olvidar el camino, ¿no? O sea, que el recorrido. Não, esse ano ainda, porque assim, né, nós não sabíamos, né, que íamos voltar, não sabíamos o que íamos fazer, a gente só sabia que vinha aqui, né? Ver os amigos, cumprir um propósito ali, né, com a apóstola Inês, compartilhar as bênçãos, mas Deus fez algo muito tremendo ontem durante o nosso encontro, né, quando a gente chegou aqui, né, e foi muito forte, muito de Deus. Deus não, a gente costuma dizer que Deus não dá ponto sem nó, né? Deus nunca faz nada sem um propósito. Então, a gente veio, né, fez o que o Senhor queria, mas eu ainda não cumpri o restante dos atos proféticos que ele mandou, né? Então eu tenho que voltar. Sempre vai quedar uma missão para cumprir, para volver. É assim. Sim, nem começou não, só começou, né? Começou por Rivera, né? Então ainda falta outros lugares. Hay que cruzar todo o Uruguai, não? Vamos ver. E nossos amigos também vão junto, né? Porque eles também têm, né? El año pasado ellos fueron 2 veces para aquel lado. Amén. Y este año todavía no han ido. Así que, olha aí, tá vendo? Uma deusa. Eu vim 2 vezes pra cá e eles foram 2 vezes pra lá. E agora na terceira vez vamos todos juntos. Vamos ver as matemáticas, como decía. Esse ano eles não foram, né? Agora vão todos juntos. Vamos todos cumprir o que o Senhor mandou. E mais loucuras proféticas.
Siempre que haya locura, ahí vamos, ahí estamos todos juntos, porque somos un poco locos todos. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién dijo que el evangelio era aburrido? Hay gente que dice, ay, pero los evangélicos... Vos sabés que acá en Uruguay nos dicen los aleluya. Dice, los aleluya son aburridos porque andan con la Biblia bajo el brazo. No, yo no he visto hasta ahora uno que sabe tem uma frase que a gente, porque brasileiro é meio debochado, né? Aí tem uma frase que a gente diz, sabe de nada, inocente. Isso, aí dizem que, né, que os aleluias são aburridos, aí a gente olha e diz, sabe de nada, inocente. No saben de nada, inocente mismo, porque están hablando sin saber. Es verdad, nos divertimos con poca cosa y con las cosas de Dios que no son poca cosa. Sim, é porque nós somos divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E às vezes as pessoas não entendem, acham que a gente tem que viver só no espírito, mas sabe que o próprio Deus recomenda que a gente viva a nossa natureza também, claro, só que em equilíbrio. Lo otro es religiosidad. Eso. Lo otro es religiosidad, nada más es aquello de que, bueno, voy a la iglesia el domingo, ya cumplo con mi parte y después el resto, ¿no? Sí. Eso es religiosidad en realidad. É verdade. Pero es falta de conocimiento de Dios. Isso. Es falta porque Deus é um Deus alegre. Né? Se na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É verdade. Porque a gente acha que é porque, né, nós somos fracos, né? E às vezes a gente acha que ser como Cristo é mostrar uma aparência, né, sisuda, triste, cabisbaixa, né? Sim. Quando Jesus falou, olha só que coisa mais interessante. Jesus, ele deu uma recomendação, né? Ele disse assim, quando vocês jejuarem, passem unjam, né? Para que não vejam. Só que não significa que a gente ia ficar o tempo todo de cara fechada. Exacto. O cuando oren, él pidió que cuando oren se escondieran en el cuarto para que los demás no estén viendo, ni orar a los gritos para que los demás no estén escuchando para aparentar. Isso. O que ele estava querendo dizer com isso não é que a gente agora vai ficar de cara amarrada, né, como diz, e não, eu sou santo. Sim. Eu sou santa. Não, o que ele estava querendo dizer é que tem coisas que são amadurecidas na intimidade. E que é necessário que só nós e Deus quem saibamos muitas vezes. É a questão da minha primeira vinda no Uruguai, né, no mês passado, foi exatamente isso. Só eu, nem meu marido sabia que eu estava jejuando para vir. Porque há segredos que, por mais intimidade que nós tenhamos com as pessoas, está entre nós e Deus. Então, só eu e as pastoras estavam sabendo. Eu disse assim, olha, se juntem comigo porque nós vamos para o Uruguay. Amén. Amén. Eso que es interesante, ¿no? Porque hay intimidades con Dios que son nuestras, ¿no? De Él y nuestras nada más. Son cosas que quedan entre Él y nosotros. Sí. No es como, si bien yo siempre estoy de acuerdo en que uno tiene que traspasar su conocimiento o aquello que aprendió, porque tiene que compartirlo con el otro, porque si no es como que sería demasiado egoísta quedarme yo sola con eso cuando Dios compartió conmigo, entonces yo tengo que compartirlo con el resto. Pero la enseñanza, sin embargo, hay cosas que Dios nos dice para nosotros mismos, eso es lo que tenemos que guardar con nosotros, porque es un retorno de confianza para que Él nos puede tener a nosotros, sabiendo que lo que Él nos dice queda en nosotros porque es para nosotros. Entonces hay que tener también un poco a veces el discernimiento de saber cuándo yo lo tengo que traspasar y cuándo es para mí, porque Dios nos está enseñando todo el tiempo. No es que solo nos dice las cosas que tenemos que hacer o lo que Él quiere, sino que Él nos está todo el tiempo formando, ¿no? Se está comunicando con nosotros, esperando que nosotros podamos cumplir con esos propósitos que Él tiene, y casi siempre esos propósitos son para enseñanza nuestra, siempre, no casi, siempre. Bueno, vamos a llamar a la pastora que venga a acompañarnos un ratito. Barbosa vai ficar às 4.
Y bueno, y la pastora es la expresión de la alegría que estábamos hablando, porque ella siempre está con una sonrisa. Ai, glória a Deus. Vocês são demais. Ya la olha. ven, ya no precisa presentarla porque ya la ven. Ella está todo el tiempo así. Amorosa, cariñosa, expresiva. Ai, eu já estou emocionada. Ella es así, ¿no? Ai, gente. Es muy bueno. Não tem como não ficar feliz perto de pessoas que irradiam Jesus Cristo, né? Amém. Que transmitem esse amor. Então não tem como. E se a gente tem Jesus no coração, a gente é assim, né? A gente é feliz, a gente transpira, né? Jesus Cristo. Exacto, né? exacto. Amén, es así mismo. Uno se siente tan feliz de estar rodeado con las personas que están en el mismo sentir que uno, Sí. que entonces uno se siente alegre, uno se siente feliz y uno se anda abrazando, se anda haciendo Estamos abrazados. todo el tiempo. Sí, Ya fico, sí, ya. Estamos abrazados todos, ¿no? Y un poco gritando también, ¿no? Porque y nos reímos. Nos van a llevar presa, pero Es esa alegría en Cristo. ¿Vieron que los aleluya no somos aburridos? Esa es la expresión. Essa é Se a tem uma coisa que a gente se conhece há Uns 8, 20. quase isso, né? Uhum. Acho que uns 18 anos. E Meu tem Deus. uma coisa que eu aprendi com ela, é que uma dama pode sim rir alto, porque, meu Deus, depois que eu me juntei com ela, Es femenino también. Tem que vir de dentro, isso. Eso, poderosa. Eu sou do tipo de pessoa que se você é conhecido meu ou não importa, na verdade. Olhou pra mim, mais de 30 segundos, eu já cumprimento. Oi, tudo bem? ya no escapa, ¿no? Já não escapa. No escapa. Olhou pra mim assim, olhou, eu já pronto, já tá tá. pedindo já comunicação pra mim. Tudo bem? Bom dia. não, e fora que ela anda sorrindo, tá, gente? De vez em quando, de vez em quando, na rua, ela anda assim, ó. Transmite, ella transmite Glória a Deus. lo que Amén. tiene el corazón, ¿no? Amén. Es como dice la palabra por la boca decimos lo que tiene el corazón, ¿no? Es Y la verdad, expresión pastora. del rostro Amén. también Amén. demuestra la alegría del É corazón, verdade, ¿no? diz Es que como o coração alegre é formoseio no rosto. Né? Exatamente, É exatamente. verdade, amém. Eu acho que eu peguei essa palavra com muita força e segurei. Amén. Sim, claro. Essa eu gravei na tábua do meu coração. Preguei na testa, preguei na mão. Es la guía diaria, ¿no? El versículo chave. Sim. É Bueno, claro. essa é linda. Então, com toda essa alegria, eu vou dizer uma coisa que, assim, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, a Elisandra também tem. Mas a palavra de Deus diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amén. Então, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é a nossa alegria. Então, quando a Elisandra não tem na vida cotidiana dela, de onde ela tira a alegria, ela tira do Senhor. Amén. Porque a força e a alegria vem do Senhor. Que Então, lindo. se nós temos como alvo Cristo, não tem pra ninguém. Nós vamos estar sempre de pé. É. Mesmo de joelho, nós vamos estar de pé. Né? Com alegria. Por quê? Porque Cristo é a força, é a alegria. Né? Ele já venceu tudo por nós. Né? Meu Deus, então tem que estar sorrindo mesmo, tem que estar feliz mesmo. E muitas vezes, infelizmente, a felicidade é excessiva. A pessoa que já acorda, bom dia, tudo. Bom dia, flor, bom dia, tudo. Oi, formiguinha, bom dia. Às vezes incomoda. Hoy fui a saludar a las flores, ¿no? Hoy fue a besar las flores, como fui a saludar las flores, una cosa así. Eu acabei dizendo assim, ó, eu já até comentei assim, às vezes eu posto algumas fotos e acho que as pessoas dizem, meu Deus, ela também só posta com verdes, gosta de coisa verde, de planta. Eu amo, porque todos nós somos natureza. criação de Deus, nós somos filhos de Deus e o Senhor, Ele fez tudo, fez a terra, fez tudo que nela há. Então eu amo contemplar a natureza que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez é perfeito.
Então todos nós estamos ligados, interligados, porque tudo é feito pelas mãos de Deus. Amém. Então eu amo isso, eu amo estar no meio da natureza, eu amo estar no meio das pessoas, no meio de vocês que estão me vendo, que estão me ouvindo. Eu amo, se me ver na rua, pode cumprimentar, que eu vou abraçar, que eu vou dar cheiro mesmo. Eu sou assim, porque Deus me fez assim. Assim, é verdade. Houve um tempo até, pastoras, que eu quis mudar. Por quê? Por causa de muitas perseguições, de muitas pessoas assim, eu lembro desse tempo, eu tava com ela nesse tempo. Não é? Não tem tempo ruim pra você. Não tem tempo ruim, parece que não tem, tá sempre sorrindo, parece que é falso essa alegria. A sabe? gente não entende. Não entende. Não entende. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que mudar esse jeito, porque, meu Deus, não tem como ficar assim. Às vezes a pessoa olha assim, não vai levar tão a sério, porque, sabe? Aí o Senhor foi e usou várias pessoas desconhecidas para me mostrar que de fato Ele me quer assim. Amém. Que Ele me formou assim com um propósito. Exato. Então eu disse sim pro Senhor e estou seguindo nesse seria caminho. como cambiar o desejo de Deus, o propósito de Deus. Isso, foi isso que eu tentei fazer e o Senhor não permitiu. E uma coisa muito importante é a gente entender que o nosso maior chamado é sermos nós mesmos. Deus, ele, o Pai, Ele criou cada um com um propósito. Amém. E nesse propósito a gente precisa ter o entendimento de quem nós somos. Porque quando a gente conhece a nós mesmos e amamos ser nós mesmos do jeito que o Senhor criou para ser, e junto com o Espírito Santo começamos a trabalhar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo, aí sim a gente entendeu o chamado. Amém. Porque da mesma maneira como ela quis mudar, né? Eu lembro que teve um tempo que ela falava assim, ela ficava bem séria. Você tá com algum problema? Tá com alguma coisa? Tá doente? Não tá era triste? Não era isso, claro. Né? Aí ela, não, é porque eu tô tentando ficar mais séria. Não havia forma, pero não houve forma de Aí eu fazia, para, né? Eu fazia assim. não podemos estar sérios. Né? Não é nuestra... No es la forma. No es la forma. Né? Então, assim, eu digo a vocês, eu tive também muitas dificuldades em entender em me aceitar. Né? E entender que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu acho que todo ser humano passa por essa fase. Claro. O encontro da identidade em Cristo, né? É um processo, um passagem. Isso. Claro. E às vezes a gente quer parecer com um, com o outro, né? E não dá certo. Ou a veces se pregunta, a gente tem uma forma a e veces, nunca vai se encaixar na forma do a veces outro. uno se pregunta, pero ¿por qué aquella persona es así? Yo no puedo ser, ¿no? Pero es tan maravillosa la creación que Dios nos hizo a todos diferentes. Exato. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que aí todos, que está a graça, né? Ahí que está la gracia. E nós nos completamos, né? Porque eu parei há muito tempo, eu sou uma pessoa séria, né? E eu parei há muito tempo de pedir a Deus que, Senhor, me muda. Não, o profeta é sério mesmo, né, pastora? Nós brincamos internamente, mas o nosso chamado exige que a gente tenha seriedade, sim, muitas e muitas vezes, né? Porque a gente fica mais atento. Mas Deus, ele me cercou de pessoas que não são como eu. Isso é muito bom. Glória a Deus. E sabe que eu fiquei eu vivi muito mais feliz quando eu entendi isso. Que o que sobra no outro é o que falta em mim. Então, assim, eu sempre digo, Deus me cercou de pessoas totalmente diferentes de mim, para que Ele possa cumprir o propósito em mim e também no outro. Porque, por exemplo, né, ela é muito alegre, o coração dela é cheio de alegria. Eu sou o tipo de pessoa... Está con los auriculares. Eu sou o tipo de pessoa... Está con los auriculares, me escucha. Glória a Deus. Aleluia! Nós estamos ouvindo as vossas conversas, meus irmãos. Está con los auriculares, me escucha. Yo dije que era un programa de entre casa, ¿no? Yo hice. Se escucha. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu já me acordo séria, porque muitas vezes eu já me acordo com visões de Deus. Amém. Então eu já me acordo pensando no Senhor. Eu não me acordo como ela, porque ela é um exagero de gostar de gente, meu marido também é um exagero de gostar de gente. Esses dois nasceram para amar pessoas, porque eu nunca vi, meu Deus do céu. Aí gostam de gente. Então, assim, eu já não sou assim. E isso não é ruim. Não. Claro que não. Sabe? É uma coisa que a gente precisa entender, que não é ruim.
Que tem coisas que vai ser trabalhada, tem coisas que vai ser trabalhada, é um processo, mas não é ruim ser assim. É necessário. Y por algo Dios te escogió para ese ministerio. Claro. Sim, sim. Y fue sim. por eso mismo. Sim. Y fue por eso. E eu sempre costumava dizer assim, vocês, porque tem gente que acha que eu sou muito dura, Bueno, ese es otro tema también. né? Aí eu, Es necesario. aí eu disse assim, aí um dia eu parei assim, eu comentando assim com a pastora Alessandra, disse, onde na Bíblia que você viu Jeremias dizer pro povo, ai gente, vocês não podem fazer isso, não sejam assim. Ou João Batista chegar pro povo e dizer, raça de víboras. Claro que não. Sabe? Chuta mesmo o pau da barraca. Claro que não, sabe? Então a gente precisa estar feliz com a forma, com o temperamento que Deus nos colocou, a forma como nós nascemos e a forma como Ele nos fez. Isso é muito importante. Amén, amén, exactamente. Y sí, incluso en todos los sentidos de nuestra vida, ¿no? Porque, como tú decías, nos complementamos. Sí. Y en una reunión donde hay 5 o 6 personas, por ejemplo, yo creo que todos somos diferentes y cada uno tiene su parte, tiene su rol, ¿no? Y Dios le dio a uno una cosa, lo que estábamos hablando de la palabra, ¿no? Lo mismo que los miembros de la iglesia, bueno, nosotros somos lo mismo. Cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene sus virtudes. Cada uno tiene sus defectos, porque también los tenemos, porque dentro de todo estamos es normal, estamos en la carne, estamos, ¿no? Até Jesus voltar, nós vamos estar sendo aperfeiçoados. Exactamente, estamos en el proceso continuo, claro que ¿no? sim. De perfeccionamiento. Gente tem defeito, né? Gente tem defeito, né? Por eso. E é por isso que a gente não pode ficar guardando coisas no coração, porque as pessoas, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar, porque nós erramos mesmo. Exactamente, ¿no? así mismo es. Entonces, pero lo lindo es cuando nosotros de repente no tenemos eso, pero tenemos esas personas al lado que tienen toda esa alegría, que tienen toda esa cara de siempre de estar felices, contentas. Y sí, no, y eso seguramente que no significa que no tenga problema. Ella tiene sus cosas, tiene sus momentos, tiene sus dificultades, como todos los tenemos, pero lo lindo es llevar la vida de esa manera, ¿no? Con esa alegría, con ese espíritu de estar alegre siempre y con esa cara feliz y que contagia, ¿no? Qué lindo. Bueno, me encantó tenerlos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta noche, por haberme acompañado en el inicio del programa. Y yo sé que este no va a ser el último, que van a haber otros programas, porque van a haber otros propósitos y porque van a haber otras venidas y porque van a ir a conocer Radio Ungidos Maldonado, porque aquí se comenzó y allá se va a continuar. É verdade. Assim Está bem alargadas as tendas. Sim. Aleluia. Amém, amém. As estacas se han ido correndo. Eu disse, alarga as estacas, puxa mais pra lá. Isso. E é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô muito feliz. Tô feliz de verdade. E assim, com um coração muito grato a Deus. E louvo ao Senhor por conhecer vocês, todos vocês. Eu falava com os pastores e dizia, meu Deus, eu falei pra vocês que vocês iam amar eles, porque eles são uma bênção. E assim, é difícil eu sentir imaginar, claro, tanta saudade de pessoas que você conheceu em tão pouco tempo. Eu disse, meu Deus, eu amo muito eles, eu amo. Eu ficava de vez em quando, eu falava, meu Deus, cadê? Eu tô com saudade deles, quero ver eles, eu quero abraçar, eu quero dar cheiro. Eu amo vocês, assim, vocês são minha família. Vocês, meu Deus, e conhecendo pessoalmente a pastora Ana, meu Deus, gente. Não tem condição, gente. Você é Deus na terra. É Deus na terra, gente. Amém. Ela quase não vinha. A gente teve que convencer ela a vir, porque ela ficou chorando porque não ia ver os pastores. É verdade. Ela chorou. Bueno, pero ya es que pasa que ese trío o todos los que van a venir después, pero como comenzó ese trío, que se va a ir agrandando, pero ese trío no se puede separar. Claro que no. Ya está. Glória a Deus, é uma aliança. Es una alianza, ya Dios hizo esa alianza, así que no hay quien separe, así que lo que Dios une, no hay quien separe. Así que bueno, yo también estoy feliz de haberlos conocido, del amor que ustedes transmiten a todo el pastor, a la pastora también. Así que es una alegría y una felicidad haber podido comenzar el programa así, y le damos las gracias a Dios primero que nada.
a ustedes por haber venido, por habernos acompañado. Y bueno, el programa realmente ha sido una bendición de Dios. Les damos las gracias a Dios por haberlo podido iniciar de esta manera, cosa que yo no tuve la más mínima idea de que esto iba a suceder así, de que esto se iba a dar así, de que iba a comenzar en esta fecha. Después, en programas sucesivos, les voy a explicar a la audiencia el porqué de todo esto. Pero hoy quería realmente comenzar de esta manera, con ustedes, junto conmigo, que si bien este programa es unipersonal porque lo hago yo sola, pero haber comenzado esto, yo creo que esto va a haber una continuación. Este no va a ser solo, no va a ser único. Eu creio. Amén, amén. Deus é Deus de mistérios. Amén. Así es, así que bueno, yo creo que si quieren despedirse, ya estamos en el final del programa. Amém. Eu me sinto muito honrada, né, de fazer parte desse projeto, né, de Deus ter me incluído, né, nesse projeto que é a Rádio Ungidos. E eu nem tenho muitas palavras assim para expressar, né, o quanto eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui, né, pelas pessoas maravilhosas que eu conheci, né, que são vocês. A gente sempre teve uma ligação, mas agora está muito mais profundo. É verdade. Né? E eu sou muito grata. É verdade. E eu sou muito grata, né? Porque a união que a gente tanto falava, né, meu amor, no nosso programa, ela se cumpriu. Né? No Filhos Amados, né? A gente sempre falava de quê? O ponto do Filhos Amados era o quê? Unidade. A mesa da comunhão. É verdade. Sempre falamos sobre isso, era o que mais a gente pregava, né? É verdade. E tá aqui, né, concretizado, não só em palavras, mas em atitudes também. Glória a Deus. Amén, exactamente. El programa que ellos tenían, Filhos Amados. Sí. Y siempre hablaba de la mesa de comuniones también en el programa. Eis aqui a mesa da comunhão. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí están los planes de Dios que se llevan a cabo, cómo se cumplen los planos de Dios en nuestras vidas. Es maravilloso eso. ¿Querés despedirte? Amém, gente. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, por essa oportunidade de poder fazer parte, assim, de um projeto tão grandioso que vai mudar o rumo e a história de uma nação. Não só de uma nação, mas de mais de uma nação. Amém. Né? Porque o Senhor, Ele faz coisas perfeitas. A gente planeja algumas coisas, querendo algo muito bom, mas o Senhor tem grandes planos. E então, como vocês falaram do começo, que começando daqui e pegar toda a América Latina, e eu creio assim. Eu creio assim. Eu creio que o Brasil é celeiro de missões, eu creio que o Uruguai é celeiro de missões, e eu creio que o grande avivamento, ele vai surgir, e na verdade já surgiu, ele começou a partir de nós que somos filhos e estamos posicionados. Amém. Porque filhos posicionados mudam o rumo de uma nação. Exatamente. Né? Por isso eu agradeço a Deus por poder fazer parte do plano dele. Por poder estar ligada, posicionada para isso. Bueno, me quedo con esa palabra, hijos posesionados. Con posición, posicionados, sí. Hijos que se implantaron. Porque Dios los puso ahí, porque están llevando a cabo esa misión tan importante, que no es poca cosa. Y se posicionó. Es el fato de decir sí, aquí estoy. Amén. Bueno, el pastor Ale se nos escapó, pero bueno. Después con otro pastor para la cabina. A conversar. ¿Querés despedirte, pastor? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, né? Fico feliz por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pelo que Ele vai fazer. E nós concluímos dizendo assim, é só um começo. Com certeza. É um começo de grandes coisas, como a pastora Elisandra falou, né? Que virá sim para as nações, né? Como nós temos falado, o começo é agora. E o que o Senhor vai fazer, cara, acho que não está no coração de homem. Amém. E nem nos olhos que ninguém viu, porque Deus ele não perde para ninguém. Como ela falou, ela é bem interessante, né? A gente pensa algo, mas Deus sempre faz melhor. Com certeza. Ele é um Deus exagerado. É verdade. Mais do que pedimos ou pensamos. Sempre nos surpreende, né? Sempre surpreende. Então eu fico feliz por tudo, por cada pessoa, por
né, as condições que a pastora Inês, a apóstola Inês trouxe nós aqui, foi tudo Deus que criou, nós estamos aqui. E assim, é sem palavras, nós ficamos só agradecidos por tudo mesmo. E esperamos, né, mais coisas que o Senhor irá fazer ainda por esses dias, Amém. nas nossas vidas, né, nos países e nas nações do mundo inteiro, porque Amém. Deus se apressa, está à porta. Amém. E é próximo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora? Bueno, yo agradezco por estar en este programa, la invitación. Merece. Comenzar Tu Luz Guía Mi Camino como directora de Radio Ejido, junto con mi esposo, pero yo tuve un susto muy grande, casi me dio un infarto cuando la pastora Gabriela me llamó y me dice: pastora, va a recibir visita. ¿Qué? Eita glória! ¿Dónde he puesto a esa gente? ¿Lo que hago? Señor, me desesperé. Les digo acá delante del Señor, me desesperé. Señor, ¿qué condiciones yo tengo de recibir gente Meu acá Deus. en mi casa? ¿Cómo Aleluya. hago? ¿Qué hago? Y me empecé como loca a buscar, cuando ellas iban a venir las dos primero. Y yo digo: ay, Señor, ¿cómo yo voy a hacer? Y yo me despertaba de madrugada: Señor, ¿y cómo hago? Eita glória! Y a la mañana me levantaba: y Señor, ¿y cómo hago? No tenía ropa, Walter. Y Señor, ¿y cómo hago? Pero Dios va a hacer, amor. Digo: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y consigo esto y salgo corriendo. Y voy a buscar colchones. Meu Yo Deus! sabía, yo no digo: Señor, hasta que un día digo: pero pues. Walter me hace un devocional conmigo y lee la Biblia, y Dios me dice así: descansa en mí. Que yo, ay, Señor, bueno, hazlo tú. Glória a Deus! Y tráeme todo, entonces, porque yo no sé lo que voy a hacer. Ai, meu Deus! Yo no sé. E ele isso mesmo? Digo: sí, digo, y todavía ni conozco a la pastora, ¿qué hago? Y dice: Y fue tan fácil, ¿no? ¿Será que van a gustar mío? ¿Será que, ay, Señor, dame la mejor manera de atender a las hermanas, que yo ponga ese amor que yo tengo por las personas y que ellas sientan ese amor? Y que en mi casa cuando entren ella diga, mirá lo que yo dije, cuando en mi casa entren ella diga: ay, qué bendición. Y entró la pastora Priscila y dijo: amas, qué bendición de acá. Y digo: ay, Señor, gracias, Señor. Entonces, es verdad, allí en la puerta cuando entró ese primer día, y ella dice: qué paz. Y yo dije: ay, Señor, gracias, perdona por todo lo desespero que yo tenía. Ahora van y llama Lisandra y me dice: y Priscila: pastora, vamos 4. Primeiro irmão, depois 4 já. ¿Y ahora qué hago? Digo: no. Vamos a controlarme, que ahora tú ya me diste para. Era el doble. Ahora tú me vas a dar para. Y, yo voy también. 5. ¿Y ahora qué hago? 5 todavía. Bueno, no, tranquilízate. El Señor. Empieza para 6 nomás. Y éramos 7. No importa ese Señor, no importa. Tú queda tranquila y yo de madrugada: Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? No. Va tranquila, paz, tranquila. Y hoy yo doy gracias a Dios, porque Dios hizo todo. Todo, Deus hizo todo. Sí, Deus hizo Dios todo. hizo todo. Yo no me preocupaba. Le dije a Ana, no es Ana, que te dije por mensaje: Ana, esta vez no me voy a preocupar, pero estaba que volaba. Esta vez no me voy a preocupar. Pero ¿qué pasó? Ahora, y Dios me mostró que hay que descansar en Él para Amén. que Él hace todo por Amén. nosotros. Todo. Porque como Dios me mostró que lo iba a hacer, lo hizo. Lo hizo. ¿No? É. Y todavía ya venía la pastora, compañera de ustedes también, digo, yo no la conozco, Claro. no conocía a Ale tampoco. Ella digo, bueno, son dos que no conocemos, pero Claro. ya, digo, ya, yo dije así: si las pastoras las traen, si Priscila los trae, Es porque es son. porque ellas saben quién son. Claro. Y les traían. Seguro. Que son como ellos, dije varias veces. Sí, Son como sí. ellos, si no, no sabía. Seguro. Y entonces esas son las cosas que Claro. uno tiene que Es descansar en Dios, yo sí. no tengo cómo agradecer a Dios por estar ustedes con nosotros acá, Amén. por la alegría, por el compañerismo, por la familia que somos, porque acá no andamos con misterios, acá nos arreglamos como podemos, nos arreglamos de la manera que Dios Se ha provisto. planeó todo. Él planeó todo, sabía. Por eso yo le decía hoy: no, pastora, no te preocupes. Y anoche le decía: está todo planeado, Dios ya lo hizo todo. Sí.
Entonces, yo doy gracias a Dios por todo eso y por estar también usted acá. Y gracias a Ana por invitarnos esta noche, estar compañerismo acá también. Y gracias por Ana que está con nosotros. Y que bueno, y saludo a toda la audiencia y que Dios los bendiga. Y los espero el próximo miércoles, el 2. Y nosotras vamos a reírnos. Venga todo el pueblo para acá, nomás que lugar. Venga el pueblo. Para Dios y El pastor que se despida. Bueno, yo también quiero agradecer, obviamente. La verdad que tengo a mi amigo acá, a mi amigo Alex, gracias a Dios, un amigo ahora, y un hermano, y la familia, que son mis hermanas también. Y bueno, hago extensivo un poco lo que ya mi esposa contó. Mi esposa ya habla por los dos, así. O sea, no tengo mucho para contar, pero estoy muy feliz. La verdad que sí, eso voy a decirte, re feliz, porque la verdad que Dios me sorprendió más de lo que esperaba, y además es una respuesta de Dios para nuestra oración, como dice el pastor Alex al principio. Todo propósito de Dios comienza con una visión, ¿verdad? Y con la obediencia viene la misión. Entonces, todo se va complementando, ¿no? Y somos un equipo, ¿verdad? Dios sabe que solo no podemos hacer nada y ni queremos hacer nada solo. Entonces yo oraba, Señor, envíame ayuda, ¿verdad? Mi esposa está de testigo. Oraba, Dios, envíame ayuda, porque solo no voy a poder, ni quiero hacer solo esto, ¿verdad? Y hablamos, ¿no? Y ahí Dios, bueno, puso en el corazón de la pastora Priscila la misma visión de nosotros, y todos tenemos la misma visión, la misma locura, como ella dice también, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Dios va acomodando todas las cosas. Dios va acomodando. Así que estoy feliz y muy agradecido a Dios. Esto es como esos gigantes rompecabezas, ¿no? Que va armando piecita por piecita y va juntando y realmente cuando se complete ese rompecabezas es justamente cuando vamos a tener la venida de Él, ¿no? Por eso que Él está armando esto así de a poquito, que nos está poniendo a todos en el corazón la misma misión, la misma visión, como decís vos. Así que yo tengo que agradecer también, porque este ha sido un programa de testimonios también, así como daba la pastora ahora ese testimonio, la pastora Priscila también dio el suyo, Lisandra también, el pastor Alex también. Realmente ha sido un programa que ha tenido un poco de todo, ¿no? Ha sido alegría, ha sido testimonio, ha sido cosas futuras que van a suceder, así que yo le doy muchas gracias a Dios por habernos permitido estar todos juntos, a los hermanos que por supuesto han venido de lejos y que ya se lo hemos dicho personalmente, pero que estamos felices de tenerlos con nosotros. Como dice Walter, nosotros somos una unión, una unidad, y bueno, y que se vengan más, que el ejército se complete, bueno, es una gloria para Dios y una alegría para nosotros. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, y bueno, a los oyentes, que más que darles las gracias por haber estado aquí con nosotros. Los invitamos, sí, para el próximo miércoles en Días de Nosotras, donde nos estaremos riendo un poco más de todo lo que ha estado pasando. Tenemos mucho material. Sí. Sí habrá material, porque aquí esta persona que está aquí al lado mío saca de abajo la piedra material para reírnos. Pero bueno, eso es lo que estábamos hablando con pastora Lisandra aquí, que justamente la alegría de Dios es la que tenemos que traspasar a los hermanos, porque hay tantas aflicciones que la alegría tenemos que tenerla todo el tiempo con nosotros. Así que muchas gracias por habernos acompañado, y será hasta que Dios así lo disponga. Buenas noches.